O programa Em Alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo Entrevista. E o meu entrevistado de hoje é... Meu nome é Aldo Vanucchi, eu tenho 83 anos. Não dou bola para signo, eu sou educador. Não tenho. Eu gosto de futebol, São Paulo Futebol Clube. Eu gosto de música desde clássica até sertanejo, mas não gosto de jazz. Eu já disse de jazz não gosto e não gosto de firula, vaidade e exibicionismo. Mania, acho que fazer as coisas com a melhor perfeição possível. Um defeito, acho que por isso mesmo, facilidade interior de crítica íntima a quem não trabalha direito. Meu último choro, não me lembro, viu? Chorei pouco na vida, mas não me lembro mesmo. Eu converso com educador, historiador, escritor, filósofo, senhor Aldo Vanucchi. Muito obrigado pela presença em nossos estúdios. É um prazer receber o senhor, uma pessoa tão importante, principalmente do mundo da educação. Agradeço, obrigado. O senhor é de São João da Boa Vista. Nasci lá em 1928. Quando o menino veio muito cedo para Sorocaba. Com 4 anos, por causa da Revolução de 32, minha família mudou para Sorocaba. Porque o negócio estava feio para aquele lado? E todo mundo quebrou lá, inclusive meu pai, que tinha a maior loja de tecidos na cidade, mas fazendeiros que quebraram não pagavam e também a minha mãe tinha problema nos pulmões, o médico recomendou a cidade de Sorocaba. Então foi uma luta para o senhor, então, para a família toda. Basta dizer que mamãe teve 13 filhos, com 36 anos já tinha tido os 13 filhos. Por que o médico recomendou Sorocaba para ela? O médico, porque aqui era mais quente que São João da Boa Vista. Certo. E o que o senhor sente por essa terra? Sorocaba? Isso. Para mim é tudo, né? Aqui eu cresci, aqui eu aprendi, aqui eu trabalho, aqui serei enterrado com muita alegria. O senhor, na década de 50, se ordenou padre. Isso foi uma vontade própria ou foi forçado por alguém? Eu entrei no seminário aqui na Gênio Salerno, na primeira turma, quando foi aberto o seminário. Éramos apenas 20 alunos e eu era dos menorzinhos, com 11 anos de idade. Ali fiz o ginasial, o colegial, depois estudei em São Paulo, depois em Roma. Lá eu estava prontinho para me ordenar padre, eu vim para Sorocaba para ser ordenado por vontade própria, enquanto outros colegas queriam ser ordenados no Vaticano, pelo Papa, por cardeais, eu quis ser ordenado pelo bispo de Sorocaba, a quem eu devia a bolsa de estudo. Que maravilha. E fui ordenado por ele em 15 de agosto de 52. E ficou até quando? E fiquei padre, trabalhando na Vila Progresso, professor no seminário, professor na Faculdade de Filosofia, vigário de Votorantim também, até 73. E o senhor saiu da batina por causa do coração? Não só o coração e a mente. O coração no sentido que comecei a perceber que a opção pelo celibato deveria ser e deve ser opcional. Como você pode ser advogado casado ou não, médico casado ou não, na minha opinião e na opinião de muita gente séria, deve ser livre, padre casado ou não. Hoje eu sou padre casado, mas a minha mente também estava mudada no sentido que, como eu disse, uma coisa é você querer ser padre aos 11 anos de idade, aos 12, aos 14, aos 18, outra coisa é na maturidade, porque a igreja tinha mudado e devia mudar e deve estar sempre mudando no sentido de ser uma instituição a serviço do povo e não uma instituição a serviço do poder. E eu via a minha vida toda trabalhando com os operários de Sorocaba, por isso eu fui preso, como se fosse padre comunista no golpe de 54, eu via a igreja muito presa aos grandes, aos poderosos. Qual que foi a experiência do senhor quando preso pela ditadura militar na década de 60?
Foi uma experiência muito boa, porque, na realidade, na cadeia ali na General Carneiro... Então o senhor se hospedou lá na General Carneiro? Sem dúvida, mas foi apenas uma noite lá atrás da grade. Certo. O doutor Agrário Antunes, com o doutor Santana Guimarães, um vereador e um médico. E depois 10 dias detidos no próprio seminário ali na Eugênio Salerno, proibido de sair dali com o carro da polícia Fusquinha estacionado ali na minha frente, como se eu fosse um preso fujão. Também no regime militar, seu sobrinho Alexandre Vanucchi Leme foi preso, torturado e morto pelos militares. Como é que o senhor lidou com essa situação naquela época? Essa foi uma página que inclusive me ajudou a decidir a minha opção pelo fato de ser padre casado. Ele foi torturado, morto. Alexandre Vanucchi Leme, naquela altura, era o filho que eu ainda não tinha, porque ele cresceu comigo. A família, minha irmã, mora ali na rua Amazonas, paralela, em frente praticamente do seminário. Ele cresceu ali comigo, eu ia às reuniões de operários em Sorocaba, São Paulo, Campinas, ele ia comigo, inteligentíssimo, fez colegial de dia no Estadão e de noite normal no Getúlio Vargas. Ele estudava geologia na USP? Foi para a USP como aluno de geologia, era um líder intelectual lá. O senhor foi um dos grandes responsáveis pela implantação da Universidade de Sorocaba, a Uniso. Qual é o sentimento que o senhor tem por tudo isso? De uma alegria, de uma satisfação imensa, não pelo que eu fiz, mas pelo que Sorocaba recebeu. E foi a partir da Uniso, a única verdadeira universidade de Sorocaba, porque as outras têm a cabeça fora. A Unesp, a UFSCar, duas grandes universidades públicas, e a Unip, que é universidade de propriedade particular, cuja cabeça está em São Paulo. Eu acho que a partir da Uniso, a cidade começou a abrir muito mais a sua própria cabeça. Hoje, Sorocaba 2012 é muito superior a Sorocaba 1990, 1994. O senhor se sente responsável pelo sucesso de tanta gente que se formou na Uniso? Muito, né? Muito. O senhor tem noção de quantas pessoas hoje são milhares e milhares, que eu dou aula na Faculdade de Filosofia, dei aula desde 1958, então muito mais gente me conhece do que eu conheço a toda essa gente. Como é que o senhor enxerga um jovem na universidade hoje, com o advento da internet, das redes sociais? O que a gente percebe é um monte de gente estudando que parece que muitas delas sem compromisso com o estudo, com o trabalho. Como é que o senhor tem esse sentimento em relação às pessoas que estudam hoje? Evidentemente é uma mudança imensa, né? É claro que hoje o aluno entra em sala de aula sabendo mais que o professor em muitas coisas, por causa da internet, do celular, dos meios de comunicação tão fáceis nos dias de hoje. Mas falta comprometimento por parte deles, não falta? Aí vem o problema, a Uniso, a universidade, o educador deve trabalhar justamente nessa linha, de fazer com que a cabeça dele tão aberta procure foco. Então o foco que não seja só dinheiro, mas um foco que seja Brasil, mundo, cultura, a paz. A caminho da Uniso, História, Casos e Causos. O mais recente livro lançado pelo senhor, dos 11 que o senhor já lançou na sua carreira. Esse livro era um compromisso que eu tinha, né? Como eu vivi esse episódio tão importante para a cidade, eu fui aos documentos, fui ao baú da memória pessoal, para fazer esse livro que está sendo lançado agora e que tem essas 3 partes. Primeiro, os primórdios, Sorocaba, Baltazar Fernandes, Bandeirantes, Tropeiros, Sorocabana, a Sorocaba de hoje. E depois, os grandes homens que lançaram a semente. Depois vem a segunda parte, que é o Projeto Uniso, de 88 a 94, com todas as histórias favoráveis e desfavoráveis, com oposição e com apoios. E depois a terceira parte, Casos e Causos, que são tópicos de 1951 até 94, contando pontos
gravados pela história e outros que são mais causos, que também são gravados, mas que são mais assim, não diria folclóricos, mas que mostram muito como as grandes ideias contam sempre, devem contar também com palpites, sugestões, acertos e erros. Parabéns. Deixa eu aproveitar e entregar para o senhor aqui carinhosamente a revista Bianchini. Tá muito obrigado, uma grande revista. A gente recebe sempre da Uniso, para a Uniso, e eu tenho o privilégio de receber também como presente mensal pessoal. Eu entrevistei o historiador, professor, escritor, ex-reitor, mais ou menos, porque ele continua lá na Uniso como conselheiro do reitor. Um dos responsáveis aí pelo movimento da melhora da educação nesse país, professor Aldo Vanucchi. É um prazer imenso recebê-lo, desejo sorte. Só mais uma perguntinha. Como é que o senhor consegue tanta lucidez, tanta saúde com 83 anos? Bom, eu não fumo, não bebo, tenho só uma mulher que me basta totalmente. E 2 filhos? Faço caminhada todo dia às 6 horas da manhã, todo dia, isso há 21 anos. Um copinho de vinho pequeno no almoço e no jantar, um bom médico que me cuida de mim há muitos anos e a graça de Deus que me ajuda de dia, de noite, em casa, na rua, na Uniso, em toda parte. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Seja sempre feliz. Programa Em Alta volta na semana que vem com muito mais, sempre para vocês.